Olá, querido Braulio Santos falando aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Diz o texto no Evangelho, no livro onde São Lucas escreve, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Eu vou ler o versículo 27, o 28, o 29, o 30 e o 31, ok? Diz assim, ó: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles lhe responderam: crê no Senhor. Crê no Senhor. Crê no Senhor, e será salvo tu e toda a sua casa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha parado nesse vídeo. Talvez você tenha caído aqui achando que foi uma coincidência. Talvez você tenha olhado, talvez deslizando no feed, e alguém te mandou esse vídeo, muito acreditando também que não tinha ou não tem mais jeito para a sua vida. Paulo e Silas estavam pregando, falando de uma boa nova, que é o Evangelho. É aquilo que transforma a vida do ser humano. Paulo e Silas estavam cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito, quando em um dado momento eles são presos. Presos sem nenhum tipo de delito cometido, sem nenhum crime cometido, sem nenhuma irregularidade, nada que o desabonasse a conduta nem de Paulo nem de Silas, mas eles foram presos. E muito forçosamente eles ficaram tristes, é verdade. Paulo e Silas, eu acredito que por mais que tivesse fé, por mais que tivesse a grandeza da missão em seu cumprimento, obviamente eles se entristeceram, isso faz parte da natureza humana. Mas eu quero falar para você sobre o seu comportamento, o comportamento de Paulo e Silas diante da adversidade, diante de uma injustiça, diante de algo que eles não poderiam fazer nada. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que você faz diante de uma adversidade, ou diante de uma injustiça, ou diante de algo que não está no seu comando, no seu controle? O que você faz? É por isso que a Bíblia, é por isso que esse texto, e é por isso que todas as narrativas bíblicas nos ajuda a superar desafios. Porque, humanamente falando, a nível da psique humana, é muito difícil você pensar apenas logicamente. Pensar simplesmente no seu comportamento, no que você faria diante de uma situação cartesiana, mecanicista, apenas um contexto. Mas quando você fala de inúmeros saberes, de inúmeros conhecimentos, se você coloca filosofia, psicologia, se você coloca todas as disciplinas humanas no contexto do seu desenvolvimento, você vai perceber que a Bíblia ela é recheada de oportunidades, de aprendizagem e de fazer com que você evolua enquanto ser humano dentro de um contexto social. E o que eu quero dizer para você aqui nesse texto é que Lucas ele vai narrar uma história onde Paulo e Silas estavam fazendo a sua missão, contribuindo para o seu chamado. E não importa, nós não estamos falando de religião, não estou falando de fé, eu estou falando de cumprimento do propósito. Paulo e Silas estavam juntos ali cumprindo o seu chamado. Só que em um dado momento eles são injustiçados. Só que existem comportamentos, queridos,
Olha, escute, olha para cá. Existem comportamentos que fazem com que você recue diante das adversidades, ao invés de atrair, você acaba repelindo a presença de Deus. E Paulo e Silas, diz um pouco mais à frente, assim, ó, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. O carcereiro, houve uma mudança, houve um encontro. Mas antes de acontecer isso, existia algo poderosíssimo um pouquinho antes do versículo 27, que é no versículo 25, diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, olha, escute mais uma vez. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros, os companheiros de prisão, que estavam ali por possivelmente crimes realmente cometidos, por possivelmente crimes hediondos, assassinos, homicidas, pessoas que mereciam realmente estar ali pagando pelos seus pecados, pelos seus crimes. Agora, Paulo e Silas estavam ali porque estavam pregando um evangelho de transformação que até então não era entendido pelo clero, pela burguesia, pelos políticos da época, pelos referenciais daquela época. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Há um comportamento que você deve ter diante das adversidades. Orar e louvar aquele que é o único capaz de romper as cadeias que podem te cercar. Eu não sei qual é a cadeia, ou quais cadeias te cercam. Eu não sei se você está preso em algum vício, se você está com uma amante, se você está vivendo talvez algo que você não consiga se libertar. Talvez você esteja vivendo ansioso, ansiosa. Talvez você esteja começando um princípio de uma depressão. Talvez você precise usar remédio de psiquiatria. Talvez você esteja vivendo uma dor psíquica, está em sofrimento psíquico, alguma psicopatologia. Eu não sei. Talvez você esteja vivendo a ruptura da sua empresa que faliu. Talvez você esteja sendo despejado nesse momento. Talvez a sua esposa te largou, talvez o seu marido te largou. Olha, escute, eu não sei qual o seu problema, mas eu tenho uma palavra para você. As suas cadeias vão romper. As suas cadeias, as suas amarras vão se romper. Escute isso. Deus, Ele me colocou aqui nesse vídeo para te dizer que não basta apenas você ganhar dinheiro. Não basta apenas você viver uma vida bem-sucedida financeiramente. Se você não encontrar o propósito, que é o verdadeiro evangelho, a transformação. E o evangelho significa boas novas. A pergunta é, qual a boa nova você tem colocado nessa geração, nessa terra? O que você tem causado de novo na vida do outro? O que de vida você tem gerado na vida do outro? Então que fique essa palavra para você. E que você se lembre que Paulo e Silas oravam à meia-noite. A meia-noite fala de um momento de trevas, de escuridão, de caos. Paulo estava preso à meia-noite, mas eles oravam. Mesmo nas trevas, mesmo de noite, e mesmo preso, mesmo que injustamente, mas eles oravam e louvavam ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele cria nisso, ele creu nisso, eles tinham fé para isso. A pergunta que eu te faço: o que tem deixado você preso para não orar, para não louvar o nome do Senhor? Que Deus possa te guardar nessa manhã, nessa tarde,
nessa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas que Deus te abençoe poderosamente, porque Deus, Ele é o único capaz de te dar a vida eterna. Deus abençoe.